que é a Lagoinha, né, global, na verdade a Lagoinha aqui de matriz, vai toda para, ou quase toda para a virada ali, né, na Arena MRV. Na verdade, você tem visto as propagandas aí. Só que tá tudo certo, tudo bem, nós iremos ficar aqui. Já conversei com o Flavinho, com o Isaías, nós temos o costume, nós entendemos que esse ano nós faremos aqui mais uma vez. Eu estou deixando claro que muitas pessoas já me perguntaram, olha, não vai ter lá, como que está acontecendo? Vai ter e vai ser uma bênção. Só que o Lagoinha Mangabeiras escolheu mais uma vez, como de costume, ficar aqui, fazer o jantar, louvar a Deus aqui, né, e esperar o Senhor nos direcionar para quem sabe ano que vem, iremos para lá, se assim continuar, ou não. Amém, irmãos? Mas está tudo certo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, hoje é dia de ceia, como eu estava falando. Dia de ceia, nós lembramos da morte do Senhor, verdade? E lembramos da sua volta, que Ele voltará para nos buscar. Mas a morte do Senhor trouxe consequências para a nossa vida, não é verdade? Nos livrou da culpa, nos tirou a culpa, nos livrou da condenação eterna. A morte do Senhor Jesus nos deu paz com Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê nessa obra na cruz, nos deu paz com Deus. Nós temos vida em abundância. Mudou a nossa vida. E, consequência, isso também muda a nossa maneira de viver aqui. Amém, irmãos? A morte do Senhor Jesus nos fez nascer de novo. Nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que fizeram coisas novas na nossa vida. Há uma nova maneira de viver, novos hábitos. Só que, infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece. E, infelizmente, era isso que estava acontecendo com muitos na igreja de Sardes. E o Senhor Jesus, então, exortou essa igreja, e eu creio que serve para as igrejas de hoje em dia também. Quais são os princípios que nós podemos tirar desse texto para nós hoje? Acompanhem comigo aí no texto, vamos ler, depois vamos passar os versículos aqui. A partir do versículo 1, o texto diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei as obras que você realiza, não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a igreja de Sardes é uma das 7 igrejas famosas que tem no livro de Apocalipse. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas são igrejas reais, igrejas que existiram no primeiro século. Essas igrejas eram igrejas perseguidas, igrejas que sofreram bastante, igrejas sofredoras, mas também igrejas que tiveram vitórias também. E quando estudamos essas igrejas na carta aqui do livro de Apocalipse, nós conseguimos aprender o que Cristo espera da nossa igreja hoje. Olha que interessante, irmãos. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, muitos têm medo, é verdade? Não gostam de Apocalipse.
A gente ficou um ano aqui, ou mais, não sei, mais ou menos, estudando o livro de Apocalipse. E a gente ouviu muito isso, né? Apocalipse me dá um medo. Apocalipse eu tenho receio. Não. Apocalipse, para aquele que crê, é um livro que nos traz esperança, que fala da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós esperamos, amém, irmãos? Nós estamos aqui, mas nós ansiamos a volta dele. Isso nos motiva também a ficarmos, a continuarmos, a perseverarmos aqui. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse e estudamos essa carta, ou essas cartas a essas 7 igrejas, nós aprendemos o que Cristo espera da nossa igreja hoje. O que Cristo tem para Lagoinha Mangabeiras hoje. O que Cristo tem para você que é crente nele hoje. Quem quer saber o que Cristo tem para nós? Nós aprendemos isso lendo as cartas que Deus enviou a essas 7 igrejas. Tanto que, quando a gente abre o livro, quando a gente lê essas cartas, nós encontramos aspectos nessas 7 igrejas que são encontrados nas igrejas do dia de hoje. Por exemplo, a gente vê na igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso tinha um cuidado com o ensino. Que a igreja de Éfeso, ela era cuidadosa na doutrina, mas ao mesmo tempo faltava amor. Olha só. Era esperta, né, em um aspecto, mas negligenciava outra. A igreja de Pérgamo, por exemplo, quando nós lemos a carta enviada à igreja de Pérgamo, a gente vê que a igreja de Pérgamo era fervorosa em amor, mas não ensinava muito, era descuidada na doutrina. A gente vê nessas igrejas que agradavam mais ao Senhor e igrejas que agradavam menos ao Senhor. Igrejas muito elogiadas e igrejas muito elogiadas e muito criticadas. Mas ainda assim, todas eram igrejas verdadeiras, irmãos. Todas Cristo habitava ali. E era levando essa igreja que ele caminhava ali. Ou seja, irmãos, quando nós lemos essas cartas, é como se essas igrejas representassem as igrejas que nós temos hoje em dia. De todas as épocas, de todos os tempos. Cristo então consolou essas igrejas e nos consola hoje, não é verdade? Cristo então exortou essas igrejas e nos exorta hoje. Cristo discipulou essas igrejas e continua nos discipulando hoje. Cristo fez promessas a essas igrejas e continua fazendo promessas para nós hoje. E o que Lagoinha Mangabeiras pode aprender com essa igreja de Sardes nessa manhã? Muitos princípios. Olha comigo aí a partir do versículo 1, que o texto vai dizer como você leu comigo. Ao anjo do Senhor, ou ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Irmãos, o contexto aqui é o apóstolo João, com aproximadamente 90 anos de idade. O último apóstolo vivo, preso na ilha de Patmos, entenda isso, que era uma ilha onde o Império Romano colocava ali os prisioneiros para ficarem exilados. Lá estava o apóstolo João, o homem do Senhor. E João, preso ali na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação de Deus. O próprio Deus fala com ele através de um anjo e disse a João que estava preso na ilha de Patmos, irmãos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Ou seja, João, ao anjo da igreja em Sardes, ou seja, João, ao pastor da igreja que está em Sardes, ou seja, João, ao mensageiro da igreja, ao líder da igreja que está em Sardes, escreva, João. Por quê, irmãos? Porque Sardes era uma cidade muito rica. Sardes, irmãos, era uma cidade rica, glamurosa, mas ao mesmo tempo totalmente degenerada. Essa era a situação ali, ou o contexto dessa cidade. Os habitantes dessa cidade se entregavam a uma vida de luxúria. Os habitantes dessa cidade, irmãos, se entregavam a uma vida de prazer. E a igreja, ao invés de influenciar essa cidade, estava sendo influenciada pela cidade. Olha só, irmãos. A igreja estava se tornando como a cidade, ao invés de ser sal, ao invés de ser luz. O Senhor nos alcançou, nos transformou, morreu, nos deu uma nova vida, e essa nova vida traz consequências. E o mandamento para nós, como nova criatura em Cristo, o que é? Seja sal, seja luz, ou seja, faça diferença onde quer que você esteja. Mas a igreja que se encontrava na cidade de Sardes estava como sal que não estava mais saboreando, irmãos. Como uma candeia que estava escondida.
E é nesse contexto, então, que Jesus escreve para essa cidade. Sardes era uma cidade poderosa, Sardes era uma cidade rica, tinha um grande nome, tinha uma grande fama, a cidade tinha, e a igreja localizada nessa cidade também tinha uma grande fama e um grande nome, mas faltava integridade. A igreja que estava na cidade de Sardes estava como Sardes, luxuosa, linda, bonita, mas estava morta espiritualmente. Luxuosa, linda, bonita por fora, irmãos. Tinha obras, mas não tinha dignidade. E Jesus então escreve, irmãos, nesse contexto, a essa igreja e diz, versículo 1 ainda, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só que interessante. O Apocalipse, como nós estudamos aqui, é um livro cheio de símbolos. E o número 7, irmão, significa completude, significa plenitude, perfeição. E o texto de João está dizendo que aquele que está falando a essa igreja é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que é perfeito que está falando a essa igreja, aquele que é completo que está falando a essa igreja, aquele que vê todas as coisas que está falando a essa igreja, aquele que está presente no meio da igreja, aquele que está em todos os lugares que está falando a essa igreja. Irmão, Jesus conhece a nossa vida, amém? Ele conhece os nossos planos, Ele conhece os nossos projetos, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece as nossas intenções. O salmista diz algo tão bonito, mas ao mesmo tempo tão profundo, né? Que Deus conhece as nossas palavras antes que as nossas palavras cheguem até a nossa boca. Deus conhece o porquê nós estamos aqui. Deus conhece o porquê nós estivemos aqui ontem, na verdade, organizamos o bazar. Qual que é a motivação? O que nós estamos querendo ao fazer tantas coisas, a produzir tantas coisas? Deus vê a nossa igreja, irmãos, mas Ele não vê de maneira superficial, como muitas vezes o mundo vê. Deus, por exemplo, enxergava a igreja de Esmirna, que é uma das 7 igrejas aqui, irmãos. Deus, Ele via a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, mas aos olhos do Senhor, era uma igreja rica. Ele vê, irmãos, a igreja apóstata de Tiatira. É uma igreja apóstata, mas no meio dessa igreja havia um remanescente. Deus estava observando. Ele vê que a igreja de Sardes aqui tem reputação de estar viva. Para a sociedade, Sardes estava viva, mas na verdade era uma igreja morta. Ele vê, se você abrir comigo depois, faça um exercício da sua casa, leia as cartas das 7 igrejas. Quando você observar na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia se considerava rica, abastada, mas era uma igreja pobre e miserável aos olhos do Senhor, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós estamos e Ele sabe o que nós precisamos. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem, o versículo 1 diz, as 7 estrelas. 7 estrelas aqui é um símbolo para 7 igrejas. Os 7 pastores da igreja. Ele tem a liderança da igreja em suas mãos, irmãos. O dono da Lagoinha Mangabeiras não é o Pedro, não é o André Valadão. O dono da Lagoinha não é o pastor Márcio Valadão. O dono da igreja é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está passeando no meio da igreja. Ele está sondando o nosso coração, irmãos. Como nós temos vivido como igreja, como corpo de Cristo no ano de 2025. Mas o Senhor continua sendo dono da igreja. Ele está observando cada obra, cada ato, cada atitude no meio da igreja que é dele, irmãos. Irmãos, muitas vezes as pessoas podem olhar para os pastores que têm um microfone, irmãos, e podem achar glamuroso, irmãos, eu estarei, ou os pastores estarão também em frente ou à frente do Senhor, irmãos. Eu vou ter que prestar conta como eu tratei cada um de vocês como rebanho que é de Deus, irmãos. Olha a responsabilidade do líder da igreja. Pode fazer e acontecer aqui, irmãos, mas ele estará frente a frente com o Senhor dos senhores, com o soberano dos reis da terra. Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu coloquei em suas mãos? Porque a igreja é do Senhor, você é filho de Deus, você é corpo de Cristo. Você é valioso para o Senhor, irmãos. E o anjo está dizendo à igreja de Sardes, versículo 1, conheço as suas
obras, ou conheço as obras que você realiza. Dizendo à igreja que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, a igreja tinha uma fama notável. A igreja que em Sardes, aos olhos dos outros, parecia uma igreja viva, parecia uma igreja dinâmica. Tudo nessa igreja em Sardes parecia ter vigor, parecia ter força aqui, mas a igreja por dentro estava morta, ou seja, era uma espiritualidade apenas de aparência. Eram crentes somente de nome. E quantos não são assim hoje em dia, não é verdade, irmãos? Tem um linguajar de crente, usa roupa de crente, irmãos, é batizado, tem até carteirinha de membro, irmão, não tem problema nenhum ter, irmãos. Mas muitas vezes isso é somente, ou é só superficial, é só daqui para fora, é só aos olhos das pessoas. Muitas vezes tem fama, mas na verdade não é, porque está morto por dentro, não tem mais sede e vontade de buscar o Senhor de fato, não tem temor a Deus verdadeiramente, não quer agradar a Deus verdadeiramente. Quantos muitas vezes estão, irmãos, só para cumprir protocolo, para passar o tempo, e o tempo está passando de fato, irmãos. E como nós desfrutamos do Senhor no tempo que nós temos, ou nós chamamos de hoje. A reputação da igreja aqui, irmãos, era entre pessoas e não diante de Deus. E escuta isso, irmãos, a fama diante das pessoas nem sempre é glória diante de Deus. Nem sempre, irmãos, nem sempre. A igreja de Sardes é um exemplo para nós. Agora, sabe o que é interessante quando nós observamos essa igreja, irmãos? É que você vai notar comigo que Sardes, o texto não fala que ela sofre perseguição. O texto não fala que a igreja de Sardes, por exemplo, ela era perseguida como outras igrejas, que ela sofria como outras igrejas, que ela era perseguida como outras igrejas que sofria algum tipo de sofrimento ou tribulação. Não, irmãos. A igreja de Sardes, irmão, passava despercebido na sociedade. Porque a fé que essa igreja professava, irmãos, era uma fé morta. Estava na sociedade, mas não apresentava nenhuma ameaça para a sociedade. Olha que interessante, irmãos. Jesus nos escolhe para ser sal, para sermos luz, não é verdade? Sal e luz. E sal, irmãos, em um ambiente, os que cozinham sabem disso, vai trazer ou vai ter uma diferença na comida, sim ou não, irmãos? Coloca sal, o tempero muda, irmãos. Coloca sal, a comida começa a ficar com gosto, e uma pitada de sal já é capaz de causar ou de ter uma consequência de todo o ambiente, não todo o alimento, não é verdade, irmãos? Isso acontece. Onde tem um crente ali, irmão, cheio do Espírito Santo, o ambiente de alguma forma vai ser diferente, ou ele vai causar um tipo de incômodo, o mínimo que seja, não é verdade, irmãos? Porque ele nasceu de novo, é uma nova criatura ali, só que a igreja de Sardes, os cristãos que estavam em Sardes, não estavam vivendo dessa forma. Era uma igreja tão superficial, olha só, que evitou a perseguição, irmãos. Era uma igreja tão superficial que o mundo, que já é do maligno, não se incomodava com essa igreja. Deixa ele lá, tem fama, mas porque na verdade por dentro estava morto. Quando a igreja, irmãos, não sofre nenhum tipo de perseguição nenhuma, em nenhum aspecto, irmãos, aí que está o problema. Porque o nosso Senhor Jesus diz, lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele continua falando, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, diz Jesus, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Alegrem-se e regozijem-se, porque fizeram isso com aqueles que vieram antes de vocês. Mas a igreja de Sardes não, irmãos, estava sendo muito aplaudida pelo mundo e nenhum tipo de perseguição. Estava sendo muito aplaudida pelo mundo, irmãos, estava passando ali com paz de todos os lados, irmãos. Mas era uma paz de cemitério, uma paz de membros mortos, uma paz de membros apáticos. Essa era a igreja que estava em Sardes.
Por isso tinha fama de estar viva, mas estava morta. E o que o Senhor Jesus tem a dizer a essa igreja? O versículo 2 diz: esteja atento. A igreja estava dessa forma porque não estavam vigilantes. A igreja estava dessa forma porque não vigiaram a maneira de viver aqui. Na sociedade não vigiaram. Mas nessa igreja, que em sua maioria tinha muitos que não estavam vigiando, tinham alguns ainda que ainda não estavam mortos, mas estavam prestes a morrer. Olha que interessante. Jesus vira para uma igreja que estava em sua maioria morta espiritualmente, porque não estava vigiando. Ele vai orientar a igreja, mas tem alguns aí que estão prestes a morrer. Não morreram ainda, mas estão prestes. Não morreram ainda, mas estão sendo atacados, de tal forma que estão começando a ser influenciados, mas não morreram ainda. Qual é o seu papel para você que está vivo, para você que busca o reino de Deus? Qual é o seu papel? Versículo 2 ainda. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Você que está firme no Senhor. Irmãos, eu não estou falando de ser perfeito, amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas você que está firme no Senhor, você que está buscando, está perseverando. O pastor Márcio costumava falar uma frase que eu nunca mais, ninguém esquece, na verdade, né? Ele fala que santo não é aquele que nunca peca, mas santo é aquele que constantemente se arrepende, aquele que persevera. E se você está dessa forma, se você está perseverando, Jesus está exortando a você a fortalecer os que estão prestes a cair, a fortalecer aqueles que estão sendo contaminados pelo mundo. Às vezes você conhece um crente, que é seu amigo, seu colega de trabalho, e você está vendo ele sendo contaminado pelo mundo. Às vezes é um parente, que já foi fiel, mais fiel ao Senhor, que foi mais temente ao Senhor, e agora está sendo levado pelas cobiças do mundo. Às vezes você conhece. A mensagem para nós é: fortaleça ele, console ele, ore por ele, ande com ele, ou seja, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Seja o instrumento de Deus para sacudir aquele que está acomodado, irmão. Seja o instrumento de Deus para orar por aquele que está vivendo uma apatia espiritual. A gente corre esse risco, irmãos. Ou somos tentados pela rotina da vida a achar tudo normal. O louvor aqui é normal. Está em comunhão na igreja lá é normal. Não. Aqui eu já disse milhares de vezes, não é uma reunião de condomínio, de trabalho, não. Aqui é a reunião dos santos, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o Senhor Jesus está aqui. E onde Ele está, Ele cura, Ele transforma famílias, transforma vidas, transforma corações. Onde a igreja dele está reunida ali, o Senhor está movendo, fortalecendo, consolando, fazendo nascer de novo, salvando pessoas, livrando da condenação eterna. Então você que ainda está vivendo com essa intensidade em seu coração, fortaleça aquele que está desanimado na fé. Aquele que já falou: olha, esse negócio de ficar vindo à igreja não dá. Esse negócio de ficar frequentando pequeno grupo não dá. De ficar fazendo estudo bíblico não dá. De ficar participando da comunhão, de reunião de oração não dá. Ah, não, isso aí, irmãos, fortaleça, porque o tempo está passando. E a ordem para nós do Senhor Jesus é: fortaleça. Fortaleça o seu irmão. Seja o instrumento da vida do seu irmão. Chama ele para vir para o culto. Chama ele para orar. Liga para ele. Seja o instrumento dele, irmãos. Não deixe que o tempo passe e a gente fique aqui vivendo em uma apatia. Que haja mais em nós esse fervor espiritual, irmãos. E qual era a causa dessa morte, igreja de Sardes? Versículo 2 diz: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha o problema dessa igreja, irmãos. E é uma linha muito fina, porque o texto não diz que era falta de obras. Era uma igreja que produzia. Se tinha fama para o mundo, irmãos, era uma igreja que produzia muito. Era uma igreja que fazia muito. Mas as obras, segundo o texto, não eram obras perfeitas. Não eram obras íntegras. Não eram obras aprovadas diante de Deus. Provavelmente o texto não diz, mas faziam para eles mesmos. Faziam e a glória era para eles mesmos. Faziam não era para o Senhor Jesus. Muito provavelmente estavam produzindo, mas estavam fazendo para os seus próprios nomes e não o de Cristo.
Faziam para ter uma espécie de reputação religiosa, irmãos. Mas viviam um faz de conta da religião, porque o Senhor conhecia o coração. Sabia a motivação com que eles faziam. Honravam a Deus com os lábios, né? Mas o coração estava diante do Senhor. Essa era a situação de muitos ali na igreja de Sardes, irmãos. E olha que interessante, Jesus também falou isso para os hipócritas, não é verdade? Quando Jesus vai falar sobre os hipócritas, ele fala que eles eram religiosos, tinham uma aparência bonita, mas era como sepulcros caiados, não é verdade? Bonitos por fora, mas por dentro estava cheio de toda espécie de imundície. Não é isso que Jesus fala, irmãos? Porque Jesus conhece as nossas obras. Ele sabe por que nós estamos nos movendo aqui. Ele sabe por que nós estamos aqui, reunidos aqui toda semana, irmãos. Ele sabe. E essa era a causa de estarem mortos, porque não fazia com o coração voltado para o Senhor. Não pregavam com o coração voltado para o Senhor. Não cantavam com o coração voltado para o Senhor. Não estavam em comunhão com o coração voltado para o Senhor. Estou em comunhão porque a Lagoinha é uma igreja que tem nome, deixa eu ir lá. Estou em comunhão porque a Presbiteriana é uma igreja muito conservadora que tem um grande nome. Estou na Assembleia de Deus porque é uma igreja histórica. Deixa eu estar ali porque ali eu vou ter meu nome exaltado. Sou membro da Assembleia. Irmãos, Deus conhece cada pessoa que congrega, que está aqui. Estava morto, irmãos, porque faziam, mas as suas obras não eram para Deus. Era para o seu próprio nome. Era para se exaltar. E qual a orientação que Jesus dá a essa igreja? Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Para essa igreja que está morta, a orientação do Senhor é: lembre-se. O que eles ouviram e o que eles deveriam lembrar, guardar e voltar, irmãos, era a palavra de Deus. Não haviam guardado a palavra de Deus em os seus corações. Uma igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra do seu fervor espiritual. Uma igreja pode ser avivada quando volta ao passado e lembra de sua devoção a Deus. Quem já passou por essa experiência, irmãos? De uma frieza espiritual, não sei por qual motivo, aí começou a lembrar como Deus já havia mexido com você. Aí você voltou para o seu quarto, começou a orar, voltou a orar, e o Senhor foi te enchendo, e você foi voltando a orar, tendo o tempo de discipulado com o Senhor, tendo o devocional com o Senhor, e você foi ficando cheio novamente. Já passaram por isso, irmãos? Um tempo de frieza, mas você voltou. Quando o Senhor ministrava o seu coração com a palavra dele, você se debruçou novamente, começou a ler a palavra, foi sendo cheio dessa palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz. Está aí, irmão, a chave, não é verdade? Gosto de falar da chave. Para voltar, irmãos. Para ser reavivado, lembre-se, volte à palavra do Senhor, tenha tempo com Deus. Uma igreja viva é aquela que tem fome pela palavra de Deus. Versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E o que mais? Obedeça e guarda, ou guarda e arrependa-se. Qual que é o segredo, irmãos, de uma partida, ou para uma partida espiritual? É apresentar diante do Senhor o que eu fiz. Qual que é o segredo, irmãos, para uma partida espiritual? É mostrar seu currículo para Deus. Qual que é o segredo para uma partida espiritual? É se voltar para Deus com arrependimento, irmãos. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, irmãos. Lembra com arrependimento aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você parou no tempo. Lembra quando o Senhor te chamou, colocou sonhos no seu coração, colocou planos, colocou projetos. E com o passar do tempo você deixou de lado. Se lembre disso, se arrepende e volte. Volte para o chamado dele para a sua vida. Às vezes tem muitos pregadores aqui. Às vezes tem muitos que vão discipular pessoas aqui. Às vezes tem muitos que já fizeram tantas coisas para o Senhor, mas parou com o tempo. O Senhor tem nos chamado, irmão, volte. Volte a pregar, volte a orar. Volte a ser instrumento dEle. Com arrependimento, irmãos. Porque o tempo está passando. Hoje eu estou aqui, irmão, só Deus sabe. Se o Senhor quiser, eu chegar em casa. Se o Senhor quiser, irmão, eu vou levantar amanhã. O tempo está passando, irmãos, e nós. O tempo está passando.
Por isso ele fala com essa igreja em Sardes: vocês estão vivos, com fama de quem está vivo, mas precisa de arrependimento, precisa voltar ao verdadeiro temor, porque ele diz no versículo 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. No versículo 3, irmãos, ele diz antes: se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Isso é para quem está vivendo dessa falsidade. Isso é para quem está aqui vivendo essa apatia, desconsiderando o Senhor. Isso é para quem está vivendo aqui, não temendo mais ao Senhor, vivendo todo esse engano, se contaminando com o mundo. É um alerta: eu virei como ladrão para você. Eu virei como ladrão e irei contra você, que está usando o meu nome para os seus próprios interesses. Eu virei contra você. Diz para essa igreja, mas em contrapartida, no versículo 4, aí sim, tinha em Sardes ali uns poucos que não contaminaram as suas vestes. No meio daquela multidão que não vigiava, no meio daquela multidão que não levava a sério a caminhada cristã, irmãos, tinha em meio a todo esse engano uma igreja, irmãos, fiel ao Senhor. Pessoas que estavam ali no meio de todo esse engano, tementes a Deus. Pessoas que estavam ali em meio a todo esse engano, querendo viver mais para Deus. No meio da igreja mais morta aqui das 7 igrejas, irmãos, tinha gente sincera. No meio da igreja mais morta ali, tinha gente que não sujou. No meio de uma igreja, irmãos, que estava ali promovendo o seu próprio nome, tinha gente ali que ainda tinha temor de Deus. A Bíblia fala que tinha uns poucos que não se contaminaram. Eu não sei a quantidade, mas o fato é que tinha gente ali que queria viver o evangelho genuíno, assim como tem aqui em Lagoinha Mangabeiras, assim como tem na Assembleia de Deus, assim como tem em meio a tantos escândalos, irmãos, tem gente que quer viver o evangelho genuíno. Quem quer viver o evangelho genuíno aqui, irmãos? Que o Senhor guarde no nosso coração. Às vezes nós temos a tendência de ficarmos muito escandalizados, não é verdade? Com o que acontece na igreja. De fato, nos causa muita tristeza, né? Muito escândalo. Mas, no meio dessa igreja que porventura veio um escândalo, tem gente temendo a Deus ali, tem gente amando a Deus ali, tem gente que não rouba ali, irmãos. Tem gente que tem temor de Deus ali. Tem uma frase que eles dizem, né? Se pessoas te feriram, deixam Deus usar pessoas para te consolar, para que você conheça mais a Ele. Irmãos, tem gente aqui nessa igreja que não quer nada de você, só quer que você conheça cada vez mais o nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, que você cresça em um relacionamento público com Ele. É isso que nós queremos, é isso que Deus requer de nós. E para essas pessoas, irmãos, que estão em meio de uma igreja, muitas vezes com tantos enganos, mas para essas pessoas que resistiram, que perseveraram, para essas pessoas, irmãos, que não brincaram com o sangue de Jesus que foi derramado para nos salvar, para essas pessoas que não negligenciaram a obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para essas pessoas. O versículo 4 diz: eles andarão comigo, vestidos de brancos, pois são dignos. E o versículo 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Ah, irmãos, Deus tem promessa para você que perseverar. Deus tem promessa para você que resiste. Deus tem promessa para você que não se amolda aos padrões desse mundo. Deus tem promessa para você, irmãos. Deus tem promessa para você que continua perseverando, guardando a palavra no coração. Deus tem promessa para você que continue congregando, continue sendo instrumento. Deus tem promessa para você que faz tantas coisas que nós fazemos em Lagoinha Mangabeiras, por exemplo, mas que faz para a honra e glória dele. Deus tem promessa para você. Você estará com Ele eternamente, irmãos. Eternamente. O versículo 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, irmãos. Ah, irmãos, aquele que não negligenciar o nome do Senhor aqui, aquele irmão que não negligenciar, que não desprezar o nome do Senhor aqui, mas reconhecer o nome do Senhor aqui.
Lá na eternidade o Senhor reconhecerá o seu nome diante dos anjos, irmãos. O Senhor reconhecerá o seu nome diante da corte celestial. Já pensou, Denise? Que lindo! Os anjos e o Senhor reconheceram o seu nome. Esse é meu filho amado. Esse é aquele que, em meio a tantos prazeres que o mundo estava oferecendo, perseverou. Ele errou e não foi perfeito, mas continuou confiando no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo e chegou até aqui. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, não negligenciar o sangue de Jesus que foi derramado em meu favor e em seu favor, irmãos. O Senhor, na eternidade, reconhecerá os nossos nomes diante do nosso Deus, o Pai dos anjos que ali estiverem, irmãos. Será que nós almejamos isso? Será que nós ansiamos por isso? Será que nós esperamos isso? Qual é a nossa motivação de estar aqui? Qual é a nossa motivação de iniciar a nossa semana aqui em comunhão, irmãos? Qual é a nossa motivação? A certeza também que aquele que começou a boa obra em nós, derramando o seu sangue para nos salvar, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, nos sustentará e lá na eternidade reconhecerá os nossos nomes diante dos anjos, irmãos. Que essa seja a nossa motivação, amém, meus irmãos? Qual a nossa motivação de começarmos a nossa semana? Qual a motivação que nós temos de estarmos aqui, irmãos? Que o Senhor possa encontrar em nosso coração integridade, verdade. E tudo que fizermos aqui em Lagoinha, Mangabeiras, amém, meus irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar?